Segundo a demonologia, existem 7 demônios poderosos considerados como os grandes líderes do inferno. Eles seriam chamados pelas teorias demonologistas de 7 príncipes do inferno. Cada um deles estaria relacionado diretamente a um dos pecados capitais. Em 1589, o teólogo e bispo alemão Peter Binsfeld foi o primeiro a fazer essa associação entre as entidades malignas e os pecados. Beelzebub é um desses príncipes. Seu pecado é o da gula e sua imagem veio do deus da fertilidade, Baal, antes adorado pelos povos cananeus originários da região de Canaã. Alguns outros pensadores discordam da questão. Para o inquisidor francês Sébastien Michaelis, Beelzebub seria quem daria origem ao sentimento do orgulho, conforme texto de 1613. Mammon, por sua vez, tem seu nome vindo do aramaico. Seu significado é riqueza, e por causa disso, o bispo Binsfeld o associa ao pecado da avareza. Outra dessas poderosas entidades é Azazel. É atribuído a ele o ato de liderar um grupo de anjos caídos que se relacionavam com mulheres mortais. Teria sido ele quem ensinou aos homens como fabricar armas e utensílios de guerra. Por isso, o pecado geralmente associado a ele é o da ira. Para Michaelis, porém, a ira era causada por um outro demônio, o ex-príncipe dos querubins, Baal-Berith, que transformava homens em assassinos. Para o bispo Binsfeld, o responsável pelo orgulho era Lúcifer, aquele que foi soberbo perante Deus. Seu orgulho e desejo de se tornar o maior de todos foi o motivo de sua queda. Geralmente, Lúcifer é considerado o líder da primeira esfera do inferno, que é reservado exclusivamente a ex-querubins, serafins e tronos. O posto máximo do inferno seria dele, com o demônio Beelzebub se assentando à sua direita como segundo em comando. Quando pensamos no pecado da luxúria, seu príncipe do inferno correspondente é Asmodeus. No judaísmo, ele está associado ao rei de Sodoma, a cidade que era pervertida o suficiente para Deus ordenar que fosse destruída. A depravação sexual da cidade seria fruto do governo de Asmodeus, que após a morte tornou-se um demônio extremamente poderoso. Esse espírito do mal pode ser derivado de uma religião persa chamada zoroastrismo. Com certeza você já deve ter ouvido falar do grande monstro marinho Leviatã, que era temido por quase todos os marinheiros na época das grandes navegações. O ser é retratado como um antigo serafim que sucumbiu ao mal. Binsfeld afirma que ele é a origem da inveja que aflige os homens e que os leva a desejar bens materiais. Sua aparência pode mudar bastante de acordo com a retratação. O Leviatã já foi mostrado como um dragão marinho, uma serpente enorme, uma baleia e até um crocodilo poderoso. Os últimos dos demônios poderosos veio da mitologia assíria. Sua forma é atlética, com alta estatura e chifres de carneiro. Dono de grandes inventos, oferecia esses engenhos aos homens. Como conseguiam riqueza fácil através deles, os homens tornavam-se preguiçosos. Estou falando de Belphegor, a encarnação da preguiça, que, de acordo com Michaelis, o verdadeiro causador da preguiça era outro, Astarote, um demônio maligno que antes fazia parte da classe angelical dos tronos. Essas são as entidades consideradas mais poderosas para a tradição cristã e para os entusiastas da demonologia. Porém, fica o questionamento: o que a Bíblia diz sobre isso? Esses são os demônios mais fortes de acordo com ela. Na verdade, as Escrituras não mencionam nomes de demônios. Todos os supostos nomes que as pessoas dizem por aí são resultados de tradição e outras mitologias, não possuindo base bíblica.
Geralmente, as pessoas ficam tão obcecadas com a temática que dão mais importância a ela do que para a própria Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento não nomeiam nenhum demônio específico. A única vez em que algum foi identificado foi na passagem em que Jesus encontrou um demoniado Geraseno. Ainda assim, não foi dito nenhum nome pessoal. O demônio se autodenomina como Legião, que literalmente quer dizer apenas muitos. Tudo isso está em Marcos 5, versículo 9. O único que é identificado na Bíblia é o chefe de todos os demônios, que inclusive recebe vários nomes e títulos. Muitas vezes ele é chamado de Satanás, que vem do hebraico Satã e do grego Satanas, que significa adversário. Essa palavra pode ser encontrada nas passagens de Jó 1:6 e Mateus 4:10. No mesmo capítulo de Mateus, a entidade é chamada de diabo, que vem do grego diabolos, e quer dizer caluniador. Ocasionalmente, também foi chamado pelo nome de outras entidades, como Belzebu e Belial. Já no versículo 11 do capítulo 9 de Apocalipse, o diabo é chamado por outros nomes. No hebraico, seu nome é Abaddon. No grego, a palavra em questão é Apolion. Em ambos os casos, o significado é próximo ao do termo destruidor. A Bíblia menciona o nome de vários deuses pagãos, como Marduk, Moloque, Aserá, Baal e outros. Por causa disso, algumas pessoas confundem esses nomes como sendo nomes de demônios. Obviamente que os espíritos malignos podem atuar através desses falsos deuses, mas isso não significa que os deuses são demônios. Para o cristianismo, são apenas ídolos inventados pela mente idólatra do homem. As Escrituras se referem aos demônios como anjos caídos que se rebelaram contra Deus, como dito em Judas. Os anjos possuem nomes pessoais e alguns, como Gabriel e Miguel, são citados na Bíblia. Portanto, os anjos caídos também devem ter seus próprios nomes, mas a Escritura em nenhum momento os revela. Muito provavelmente porque essa informação é irrelevante para a narrativa bíblica. Os nomes descobertos atualmente costumam ser resultados de interrogatórios feitos durante exorcismos. Os endemoniados, então, falariam o nome dos espíritos que estão dentro deles. Muitos dos adeptos do movimento dessa tal batalha espiritual buscam não só saber o nome dos demônios, como também mapear várias de suas ações. Eles dizem que conseguem descobrir onde as entidades mandam, qual região controlam, e até falam que conhecer o nome dos inimigos dá poder sobre eles. No entanto, essa prática de perguntar ao endemoniado o nome do seu demônio não é bíblica. Foi feita apenas na ocasião em que Jesus perguntou ao Geraseno. O objetivo de Cristo era revelar que a situação era muito grave, drástica, a ponto do homem praticamente se identificar com os demônios. Afinal, sua miséria era tão grande que ele não estava dominado apenas por um, mas por vários demônios. Esse caso foi uma exceção, pois todos os outros exorcismos eram feitos sem que Jesus perguntasse nada aos demônios. Nenhum apóstolo na Bíblia faz qualquer tipo de interrogatório sobre nomes de demônios ou seus potenciais poderes. Ou seja, não é uma prática recomendada pelo Novo Testamento. Caso queira achar nomes de demônios, seus poderes e quais são os piores, a Bíblia não será uma das fontes mais indicadas.